Mas vamos lá. Então tá aí, pessoal. Como eu falei para vocês, na semana passada a gente viu sobre esse tema aí, ó, área de figuras planas, a gente deu início, tá bom? Área de polígono, isso é o assunto geral. E a gente viu aí, ó, área do retângulo, temos aí alguns exemplos, né, ó, perímetro, quadrado também, né, diagonais, como calcular a diagonal, né, vimos tudo isso aí, ó. Ok? E hoje a gente vai ver a continuação desse nosso assunto, que é, no caso, o paralelogramo. Pronto, aí está. No dia a dia, se depara com a situação quando você precisa calcular a área de alguma coisa, né, para saber quanto de papel vou precisar para cobrir aquele espaço, ou o pedreiro trabalha por metro quadrado, então, quanto eu vou pagar ele? Se a minha sala, ela é 4 metros por 5, ou seja, 20 metros quadrados. Se o pedreiro cobra R$ 5 em cada metro quadrado, então, quanto eu vou pagar para ele? Entendeu? Então, são pequenos cálculos que a gente precisa ter conhecimentos básicos para ninguém passar a perna da gente, né? Então, olha aí, ó. O que é o paralelogramo? Paralelogramo é todo quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Professor, não entendi. Primeiro, gente, o que é um quadrilátero? Quadrilátero é qualquer figura formada por 4 segmentos de reta. Tá bom? Ou seja, você pega e faz um tracinho, mais outro traço e mais outro, e esses traços estão emendados, ou seja, ele fecha, uma linha fechada, tá bom? Então, você tem aí um quadrilátero. E dependendo do formato, como essas 4 linhas estejam, ela pode ser um paralelogramo, ó. No caso aí, ó, quando duas bases estão paralelas entre si. Como, por exemplo, aqui, ó, a parte de baixo e a parte de cima estão paralelas. Já a lateral também está paralelas entre si, ó. Tá bom? Então, isso aí é um exemplo de um paralelogramo. Ele tem, cada dois lados dele são paralelos entre si. Tá bom? Então, olha só. No paralelogramo, no caso aqui, ó, que você está visualizando aí, esse B, gente, corresponde à medida da base. Enquanto que o H é a altura, a medida da altura do paralelogramo. Tá bom? Então, é muito comum muita gente confundir a altura do paralelogramo com essa região aqui, ó, essa parte aqui, ó, o comprimento, essa medida aqui, ó, dessa lateral, onde está essa seta, tá vendo? Então, aqui não é a altura dele é a distância da base superior até a base inferior. Isso é o que a gente chama de altura do paralelogramo, ok? Então, olha só. Se você pegar aquela parte lá, onde está o começo dessa seta, tá certo? Aqui, ó. E cortar aqui, ó, cortar no H, que é a altura, e trazer essa parte para o outro lado, você vai ter isso aqui, ó. Um retângulo, ok? Ao decompor esse paralelogramo, como mostra a figura, você vai obter um retângulo com dimensões base, B, né, e H altura, da mesma área, que é a mesma área do paralelogramo, tá bom? Então tá aí, ó. Você decompôs ele, né, encontrou, e pegou essa parte aqui, ó, que é esse triângulozinho aqui, que eu pintei de vermelho, né, e você trouxe ele para cá, ó. Ok? Então, você não fez uma outra figura, na verdade é a mesma, só que você só fez tirar uma parte de um local e trazer para o lado oposto, tá bom? Então, para calcular a área de um paralelogramo, ela é semelhante à área do retângulo, ou seja, base vezes altura. Ok, pessoal? Então, tá aí a nossa terceira figura. A primeira foi quadrilátero. A primeira foi o quadrado. A segunda foi o retângulo. E a terceira agora o paralelogramo. Pessoal, quarta figura, a área do losango. Gente, o losango, para quem não está lembrado, é aquela imagem que tem na bandeira do Brasil, tá bom? Ou seja, uma das figuras geométricas da bandeira do Brasil é o losango, tá aí ela aí, ó. Ok? Então, o que é o losango? O losango é todo o paralelogramo com os 4 lados de mesma medida. Então, olha só.
Essa figura que a gente viu anteriormente aqui, ó, no caso o paralelogramo, ele não tem as 4 medidas iguais, tá bom? Ele tem 2 iguais e 2 diferentes. Mas aqui no caso do losango, não. As 4 medidas dele são iguais. É como se fosse um quadrado, as 4 medidas iguais. A diferença é que o quadrado tem os 4 ângulos iguais a 90 graus. Já o losango, não. O losango, ele não tem os 4 ângulos iguais a 90 graus, né? Ele tem 2 ângulos agudos, no caso aqui, ó, no caso dessa figura que vocês estão visualizando aí, o ângulo superior e o inferior, de cima e de baixo, eles são agudos, ou seja, menor que 90 graus, tá bom? Menor que 90 graus. Enquanto que os outros ângulos, esse aqui, ó, do meio, eles são obtusos, isto é, maior que 90 graus e menor que 180, tá bom? Então, losango é todo paralelogramo com os 4 lados de mesma medida. Olha só. Então, uma leitura bem interessante. No losango, nesse caso aí, ó, D, tá aí o Dzinho aí, ó, corresponde à medida da diagonal maior. Então, isso aqui, gente, ó, é chamada de diagonal maior. Tá aqui ela, ó, tá vendo? Ó. Diagonal maior é aquele segmento que é a distância entre o vértice agudo até o outro vértice agudo, tá bom? Então, a distância entre esses 2 elementos é chamada de diagonal maior. E o Dzinho, aí, o Dzinho pequeno, ó, é a medida da diagonal menor, ou seja, essa parte aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Essa aí é chamada de diagonal menor. Tá bom, pessoal? Calculamos a área do losango multiplicando a medida das suas diagonais e dividindo o resultado por 2. Então, tá aí, ó. Então, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Trapézio. Olha só, gente, trapézio. Trapézio, vou colocar aqui a figura dele, viu? É todo quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos, ou seja, mais um quadrilátero, porque ele possui 4 lados, tá bom? Ele possui 4 lados. Gente, sempre que uma figura possui 4 lados, e esses lados foram formados por segmento de reta, ele é considerado um quadrilátero. Observe aqui, gente, que esse Bzão e o Bzinho são chamados de bases. A parte de baixo é chamada base maior, porque realmente ele é maior do que o outro, né? E o Bzinho, que é a parte de cima, ele é chamado de base menor, até porque ele é menor, realmente, tá bom? Então, esse HI seria a altura, ou seja, a distância entre a base de baixo, que é a base maior, até a base menor. Então, essa distância chamamos de altura, ok? Então, olha só, no trapézio, B, tá aqui o B, ó, corresponde à medida da base maior. E Bzinho corresponde à medida da base menor. Enquanto que H é a medida da altura. Então, tá aí, nós temos aí nossos 3 elementos, ok? Ó, o Bzão é a base maior, o Bzinho é a base menor, e o H é a altura desse trapézio. Gente, olha só. Calculamos a área de um trapézio adicionando a medida da base maior com a da menor. Ou seja, você pega a base menor e a maior e soma as duas. Base maior mais base menor. Depois você multiplica esse valor pela altura. Tá bom? Então, vai ser base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura. E o resultado dividido por 2. Muito bem, Murilo. Vamos continuar, então. Murilo está dizendo aí que não tem dúvida, né, por enquanto. Que bom, Murilo. Gente, nossa 6ª figura, o triângulo, uma das figuras mais conhecidas, é o triângulo. Então, tá aí, ó. No triângulo, B corresponde à medida da base e H à medida da altura, ok? Calculamos a área de um triângulo multiplicando a medida da base pela medida da altura e dividindo o resultado por 2, ou seja, nossa base, tá aí, ó. E a altura está aí, ó. Ok? Então, você vai pegar essa base e essa altura e multiplicar por 2. Aliás, multiplicar elas entre si. Base
vezes a altura, e dividir o resultado por 2, tá bom? Então, aí está a área do triângulo. Para frente. Gente, tipos de triângulos. Olha só. Ei, professor, Temos aí o primeiro. Oi. quando o senhor terminar a aula, o senhor põe esse slide lá no grupo? Tá bom? Mas eu vou tentar também colocar o slide, mas se não der certo, o vídeo pelo menos eu coloco, tá bom? Pronto, agora sim. Gente, ó, tipos de triângulos. Aquele em que um dos ângulos internos é reto, chamamos de triângulo retângulo. Tá bom? Ou seja, a abertura entre um lado e outro é o que a gente chama de ângulo. Quando um desses ângulos for igual a 90 graus, ou seja, quando ele for reto, formando um L, exatamente um L, como está aqui, ó, com esse símbolozinho aqui quadrado, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse quadradozinho com a bolinha dentro é o símbolo do ângulo reto. Quando o triângulo tiver esse aqui, gente, ele é chamado de triângulo retângulo. Tá bom? Outro tipo de triângulo, esse aqui, ó. Aquele que possui todos os lados com as mesmas medidas, ou seja, aquele que possui todos os lados com medidas iguais, chamamos de triângulo equilátero, tá bom? Aqui, ó. Quando é que ele é isósceles? Aquele que possui apenas dois lados com medidas iguais, chamamos de triângulo isósceles, como no caso aí, ó. Essa figura aí, você tem que, esses dois lados maiores, eles têm a mesma medida. Logo, ele é chamado de triângulo isósceles, tá bom? E, finalmente, o triângulo escaleno. O escaleno é aquele que possui todos os lados com medidas diferentes. Ele é chamado de escaleno. Professor, então nenhum deles pode ter dois nomes assim, no mesmo triângulo? Não, pode sim. Por exemplo, triângulo retângulo, ele pode ter um lado medindo 3, outro lado medindo 4 e o outro medindo 5. Ele tanto vai ser um retângulo, como também escaleno. Vai ser retângulo porque essa figura ela vai formar um ângulo 90 graus. Se um lado for 3, o outro for 4 e o outro for 5. Tá certo? Continuar. Vamos lá. Olha só. Calculando a área através da fórmula de Herrão. Gente, o nome é um pouquinho esquisito, não é estranho, assim, Herrão. Mas essa fórmula aqui, gente, é uma das fórmulas que vai te ajudar a calcular o maior número de triângulos. Aliás, a área de maior número de triângulos. Olha só, se você não conhecer a altura de um triângulo qualquer, mas conhecer as medidas dos seus lados, você pode facilmente calcular a área daquele triângulo usando a fórmula de Herrão. Olha como é simples. Olha só, vou ler aqui, ó. Também podemos calcular a área de um triângulo conhecendo apenas as medidas de seus três lados, tá? O lado A, lado B e lado C. Então, como é que faz isso? Seguinte, ó. No triângulo, nesse caso aqui que você está visualizando aí, ó, A, B e C correspondem às medidas dos lados. Tá aí, ó. A, B e C são as medidas dos lados. São três medidas diferentes. Tá bom? Utilizando o semiperímetro. Professor, o que é semiperímetro? Gente, semiperímetro é quando você soma todos os lados de uma figura e divide por 2. O resultado é chamado de semiperímetro. Tá bom? A soma de todos os lados é o perímetro. Aí, se você dividir por 2, esse perímetro ele vai se chamar agora semiperímetro. Tá bom? E nesse caso aqui, da fórmula de Herrão, a gente vai chamar o semiperímetro de P. Letra P. Então, sempre que a gente falar P na fórmula de Herrão, esse P é o quê? É o semiperímetro, é a soma de todos os lados dividido por 2. Tá bom? Então, olha só. Utilizando o semiperímetro P, podemos demonstrar que a área desse triângulo pode ser calculada pela seguinte fórmula. Olha só. Professor, que fórmula esquisita é essa? Gente, é simples. Ó, é a raiz quadrada de quê? Desse semiperímetro, vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado que restou. Parece esquisita, estranha? Parece. Mas se você observar bem, ela não é tão complicada, não. Ela é bem simples. Tá bom? O segredo é você calcular o semiperímetro e multiplicar ele pela diferença dele por todos os lados. Tá bom? Ok, gente? Então, aí está a nossa
a nossa fórmula do Guerão, a partir do cálculo dos três lados, tá bom? Olha só, essa fórmula aqui, gente, a fórmula de Guerão, diz o seguinte, ó. Para o cálculo da área de um triângulo, é conhecido como fórmula de Herão, em homenagem ao matemático Herão de Alexandria, que viveu por volta da segunda metade do século I depois de Cristo. Então, é uma fórmula bem simples, você pode pegar qualquer triângulo na sua casinha, qualquer um. Você pega uma trena ou uma régua qualquer e mede quanto é que dá cada um dos lados desse triângulo. Após você fazer essa medida dos lados, você soma essas três medidas e divide por 2. Então, você vai ter o que aí? O semiperímetro, tá bom? Aí no seu caderninho você coloca lá, raiz quadrada desse valor que você achou aí, né? Vezes esse valor menos um dos lados, vezes esse valor menos o outro lado, vezes esse valor menos o outro lado que restou. Então, a raiz quadrada disso aí, você faz na calculadora, você vai ter, então, a área do triângulo que você tem em mãos. Tá bom, gente? Posso passar para frente? Pode sim, professor. Gente, olha só. Quando o triângulo for equilátero, olha só como a gente trabalha com ele, ó. Ó, para você achar a área desse triângulo, é bem simples, gente. Você nem precisa somar, você nem precisa usar, já que são três lados conhecidos, né? Se você tiver o valor deles, você nem precisa usar a fórmula de Herão, não. Se usar Herão, também dá certo. Mas não precisa. Tá bom? Você tem o seguinte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. No caso do triângulo equilátero, podemos ainda calcular a área por meio de uma outra fórmula, que é essa aqui, ó. Primeiro vamos entender o seguinte, que nessa figura aqui, gente, a gente demarcou um ponto lá no vértice superior, no caso aí do vértice A, um ponto de lá, né, até o ponto médio B até C, ou seja, o ponto M. Então, fizemos a altura, chamamos de H, ó. Certo? Ou seja, ó, no triângulo equilátero de lado medindo L, que a gente acabou de ver, traçamos a altura AM, tá aqui, ó, isso aqui que eu tô falando, tá vendo? Ó. Tá bom? Essa altura aí, gente, AM, é um elemento muito interessante para você encontrar a fórmula que calcula a área do triângulo equilátero. Só que aqui eu vou dar para você já mastigadozinho, tá bom? Não vou fazer a demonstração não, porque aí nosso tempo não vai ser possível, não vai dar para a gente fazer isso, tá bom? Não vai ser possível fazer nesse nosso pouco tempo, tá bom? Então eu vou logo direto ao nosso assunto, tá bom? Então olha só. Note que o triângulo AMC, tá aí, ó, o AMC é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, triângulo AMC, tá aqui ele, ó. Tá bom? Espero que você esteja visualizando aí, ó. AMC. Gente, esse triângulo, ele é retângulo. Por que ele é retângulo? Porque um dos seus ângulos é reto, ou seja, é igual a 90 graus. Tá bom? Então, ele é retângulo. Então, calculamos a medida da altura, H, e a área A de um triângulo equilátero em função da medida L do seu lado, utilizando, respectivamente, as fórmulas. Olha só, se você quiser achar a altura do triângulo equilátero, usa essa fórmula aqui, ó. Ou seja, o valor do lado, vezes raiz quadrada de 3, dividido por 2. Ok? Já a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Professor, eu posso usar essa fórmula dessa área em qualquer triângulo? Não. Em qualquer triângulo, não. Ele serve somente para o triângulo equilátero. Se você tentar usar essa fórmula aqui no triângulo retângulo qualquer, ele não vai dar certo. Tá certo? Nem no escaleno, nem no isósceles, que tem só dois lados iguais. Ele só serve apenas para o triângulo equilátero, tá bom, gente? Então, se você quiser calcular a altura dele... Professor, e para achar a altura de outro triângulo qualquer, eu posso usar essa fórmula? Também não. Tanto essa altura aí, como essa área aí, só vai servir para o triângulo equilátero, tá bom? Círculo. Olha só. Ao reunirmos a circunferência e todos os seus pontos internos, obtemos uma figura denominada de círculo. Ou seja, a circunferência é aquela parte que você vai chamar de anel. Ou seja, o anel é aquela parte onde, por dentro, ele é vazio, ele é oco. Tá bom? Então, é o anel, seria a circunferência. Agora, se você pega o anel e preenche a parte interna dele, você
preenche com papel, com outra coisa qualquer, como você quiser, como você imaginar, então você vai ter aí um círculo, tá bom? No caso aqui da nossa figura, a circunferência é preenchida com pontos. Os pontos, cada pontinho desse aí colorido formou a parte interna do nosso círculo, tá bom? Olha só, em um círculo, podemos destacar os seguintes elementos, ou seja, o que é que um círculo possui? Possui a região interna, que é o que você é o seu objetivo de achar a área, né? O que é essa área? A área seria essa parte interna, essa região interna. Quanto cabe ali dentro de papel para você cobrir, ou quanto cabe ali dentro na superfície de cimento, ou de cerâmica, no caso assim, né, para você cimentar. Então, isso aí seria a área, ou a região interna do círculo, tá bom? Possui também o R, que é o raio, que é a distância do centro até a circunferência. Possui a própria circunferência, né, que é o círculo, aliás, que é o anel que circula o círculo, não é isso? E o O, que é o centro em si da circunferência, ou do círculo, tá bom? Gente, para calcular a área do círculo, você precisa do raio e do π, onde π é 3,14 aproximadamente, tá bom? Então, a área do círculo é π vezes o raio desse círculo elevado ao quadrado, tá bom? Então, π R ao quadrado. Essa seria a área do círculo, tá bom? Viu como é simples? Eu espero, pessoal, que vocês estejam entendendo o nosso assunto. Eu estou. Ok. Inclusive, eu coloquei um vídeo lá no grupo de vocês, um vídeo que explanava sobre esse assunto. Não é isso? Vamos para frente. Gente, ó, a área do setor circular. O que quer dizer isso? Imagine que esse círculo aí seja uma pizza. Ok? Seja uma pizza. Aí você foi lá e cortou, você tirou uma parte dessa pizza, desse formato aí, dessa parte azul. Azul e o verde. Tá bom? Então, essa parte que você tirou é o que a gente chama de setor circular. É uma parte de um círculo. Tá bom? E essa parte que você tirou, gente, medindo do centro até a borda da pizza, você tem o raio, ok? E a abertura do pedaço que você tirou é o que a gente vai chamar de ângulo em graus. Pode ser em graus ou em radiano, mas no caso que vamos usar aqui em graus, tá bom? Então, o que seria, então, como seria o cálculo dessa área? A parte indicada em verde no círculo corresponde a um setor circular, que é determinado por um ângulo central de 65 graus. No caso aqui, 65 graus aqui, gente, eu coloquei porque no exemplo que eu peguei, que era no livro de vocês, né, tinha 65, mas eu poderia ter apagado ele e colocado alfa, como eu apaguei da figura, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Tá bom? Então, vamos supor que alguém queira calcular quanto é a área dessa região pintada de azul e verde, ou seja, do setor circular. Então, olha o que é que diz aí, ó. Calculamos a área de um setor circular utilizando a seguinte fórmula. Então, você vai fazer uma regra de 3 simples aí, ó. Ângulo e área, certo? Numa coluna, você vai colocar o valor do ângulo. Ok? Você calcula primeiro a área daquela figura, a área total dela. Ou seja, se 360 vai dar aquela determinada área, então, o ângulo que você está procurando vai ser quanto? Uma regrazinha de 3 e você vai chegar na seguinte fórmula. Alfa sobre 360 igual a πr ao quadrado. Aliás, vezes, né? Você tem que decorar tudo isso. O processo em si, gente, não é tão difícil, é simples. Tá certo? Basta você perceber que, pela regra de 3, você vai chegar nessa fórmula aí, ó. Ou seja, o valor da abertura em graus, né, do ângulo, dividido 360 vezes π vezes raio ao quadrado, vai ser a área do setor circular, onde esse alfa é a medida do ângulo central. Tá bom? Quando a gente for passar as atividades com exemplos, aí vocês vão entender melhor esse cálculo aí, tá bom? Posso passar para frente? Vamos lá. Olha só, a gente vê aqui, gente, a área do setor circular. Setor circular. Agora, é a área da coroa circular. Qual a diferença entre setor circular e coroa circular? O setor circular, nós já vimos, ó.
é a região do pedaço de pizza que foi tirado. Então, você comprou uma pizza. Aquele teu pedacinho de pizza lá que você vai comer, aquele pedaço lá é o que a gente chama de setor circular. Tá bom? O pedaço da pizza. Já a coroa circular, gente, é esse aqui, ó. Tá bom? Observe aí, gente, que o nosso círculo é como se fosse dois círculos concêntricos, ou seja, um dentro do outro. Não é isso? O centro dos dois coincide. Tá bom? Ó, esse círculo menor, é o branco, ele tem raio igual a 6, ó. Tá vendo aí, ó? Já o círculo maior, que é a parte branca mais a parte azul, ela tem raio igual a 8, ó. Tá bom? Só para você perceber aí que são realmente dois círculos, cujo centro dos dois é o mesmo. Então, ele é chamado de concêntrico. Não é isso? Ó, a região indicada em azul corresponde a uma coroa circular. Ok? Isto é, o espaço entre duas circunferências concêntricas. Então, esse espaço, ok? Que dá para visualizar quando você coloca uma circunferência dentro da outra, que elas são concêntricas, a região que resta, que sobra, é o que você chama de coroa circular. E o que é concêntrica? Quando é que duas circunferências são concêntricas? Gente, duas circunferências são concêntricas quando possuem o mesmo centro. Ou seja, o centro do círculo branco é o mesmo centro do círculo azul. Ok? Então, a região compreendida entre essas duas circunferências é denominada de coroa circular. Tá bom? Olha só. Calculamos a área da coroa circular utilizando a fórmula AC, esse Czinho é de coroa, né? A igual a π, que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Como assim, professor? Rzão seria o raio da circunferência maior, ou do círculo maior, e o Rzinho seria o raio do círculo menor. Tá bom? E como é que a gente faz para decorar aí? Gente, se você não quiser, nem precisa decorar. Mas você calcular a área do círculo maior e depois calcular a área do círculo menor. E ao diminuir o grande menos o pequeno, você vai ter, então, a área da coroa circular, tá bom? Essa forma aqui que a gente está visualizando aqui é apenas para mostrar para você que há uma simplificação, para não fazer todo esse cálculo de subtração, tá bom? Mas tanto faz usar essa fórmula aqui, como fazer a área do maior e a área do menor e diminuir os dois, certo? Então, olha só. A área dessa coroa circular pode ser obtida calculando-se a diferença entre a área do círculo maior e a área do círculo menor. Aí, foi o que nós acabamos de ver, não é isso? Ó. No entanto, gente, olha, é interessante isso aqui que eu coloquei de vermelho, ó, que está no livro de vocês, né? Aliás, no do professor, né? Com base nos exemplos apresentados nessa página, é importante que vocês, os alunos, né, percebam que é possível resolver problemas relacionados à área do setor circular e da coroa circular sem o uso de fórmulas específicas, utilizando, para tanto, a fórmula da área do círculo. Então, tanto aqui como no setor circular, você pode usar lá, no caso, regra de 3 simples, tá certo? E aqui, no caso, a subtração. Você faz a área de 1, do maior, depois a área do menor e diminui os dois. Tá bom, pessoal? Querem tirar o print aí da página? Então, gente, ó, essa foi a nossa explanação do nosso assunto de hoje, né, das figuras planas.